Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa jornada do investidor. E na aula anterior eu expliquei para você como funciona o sistema financeiro aqui no Brasil e na aula de hoje você vai entender como funciona o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é quem dita as regras do Brasil, dita as regras da nossa economia, e é por isso que a cada mudança de governo nós temos uma mudança tão grande na nossa economia, porque as três pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional são as pessoas que ditam as regras da nossa taxa de juros, que vão metas de inflação para a gente, e essas três pessoas são o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. E essas três pessoas são indicadas pelo Executivo. Têm cargo de ministro e são indicadas pelo nosso presidente. E para regular a nossa economia, esses dois ministros e o presidente do Banco Central, eles criam políticas. Essas políticas são cambial, fiscal, monetária e de crédito. Ou seja, com essas quatro políticas, com esses quatro drivers na nossa economia, eles vão colocar o país numa certa direção. E vamos falar agora das quatro tipos de políticas. Como parte da política cambial, o governo tenta escolher uma faixa de cotação para o dólar. Claro que quem define a cotação do dólar é a oferta e a demanda por dólares no nosso país. Por exemplo, se os investidores estrangeiros acham que o país vai começar a crescer, eles trazem muitos dólares de fora para o Brasil e trocam dólares por reais para investir no nosso país. Essa chegada grande de dólares no país faz com que a oferta seja maior do que a demanda e naturalmente o preço do dólar vai cair. Se o Banco Central não quer que esse dólar caia, se o Conselho Monetário Nacional, que dentre eles está o presidente do Banco Central, quer que esse dólar se mantenha alto porque, por exemplo, quer estimular as exportações de nosso país, ele pode comprar dólares via Banco Central, aumentando as reservas e mantendo o preço do dólar alto. Eles podem também fazer o quê? Não, agora todo investidor estrangeiro ele tem que pagar impostos para entrar no Brasil. Aumenta os impostos desse investidor estrangeiro. Naturalmente, menos dólares vêm para o Brasil ou alguns dólares podem até sair e mantém essa cotação alta. O contrário é verdadeiro. Quando o governo quer que os dólares fiquem baixos, ele pode fazer o quê? Vender dólares através do Banco Central e fazendo o quê? Uma oferta muito grande, uma baixa demanda, fazendo com que a cotação caia. Ou então fazendo o contrário, né? Isentando o investidor estrangeiro de impostos ao investir no Brasil. Fazendo isso, muitos investidores estrangeiros vêm para o Brasil, muitos dólares são vendidos no Brasil, na nossa bolsa de valores ou através do nosso Banco Central e naturalmente a cotação vai cair. Este seria, por exemplo, um momento onde o governo estaria incentivando as importações, normalmente deixando o povo um pouco mais rico, tendo capacidade de comprar mais, mantendo também a nossa inflação mais baixa. Então a política cambial é um instrumento, né, de mexer com importações, com exportações, mas também de mexer com a nossa inflação. Nós temos também a política monetária. Ela controla a quantidade de dinheiro em nossa economia. Um dos instrumentos para fazer isso é a taxa de juros. Então, se o governo quer que mais dinheiro vá para a economia real e saia dos investimentos, por exemplo, do Tesouro Direto, ele baixa as taxas de juros. Assim, os investidores acham que a rentabilidade, eles sentem que a rentabilidade da taxa Selic ou do Tesouro Direto está muito baixa e naturalmente saem das aplicações financeiras e começam a ir para o mundo real. E começam então a comprar imóveis, carros, equipamentos, linha branca, começam a consumir ou investir na economia real, fazendo com que mais dinheiro circule na economia.
Mas muitas vezes o governo pode querer fazer ao contrário. Ele pode querer tirar dinheiro da economia, principalmente em momentos que nós temos grande inflação. Então, o dinheiro ele pode gerar inflação na economia. Se nós temos uma situação onde a nossa capacidade de produção é de 100 e o consumo está em 99, 100, a tomada da capacidade produtiva faz com que a inflação suba. E o governo, para frear essa inflação, pode fazer o quê? Investir em maior capacidade produtiva, o que na maior parte das vezes não é legal e o empresário não topa, principalmente se estamos em momentos de dúvida sobre o futuro da economia, ou o governo pode tirar o dinheiro da economia, fazendo o quê? Subindo as taxas de juros. Então, quando o governo quer controlar a inflação, ele sobe taxa de juros. Por quê? Porque se uma Selic estiver em 20% ao ano, por exemplo, o investidor vai pensar, puxa, será que eu invisto na minha casa? Será que eu invisto na minha empresa? Será que eu compro um carro novo? Ou será que eu pego esse dinheiro, compro títulos do Tesouro, compro investimentos para ganhar 20% ao ano? Normalmente, as pessoas decidem comprar investimentos. Por quê? Porque 20% ao ano é uma taxa de juros muito alta. Então, o governo sobe a taxa de juros para tirar o dinheiro da economia, diminuindo assim a inflação. Isso seria uma política monetária. Manter juros altos ou juros baixos. Já a política fiscal é muito fácil, né? O governo vai controlar se vai manter os impostos mais altos ou mais baixos. Normalmente se espera que o governo mantenha impostos o mais baixo possíveis para que a roda da economia ande. O problema é que muitas vezes a máquina pública ela é inchada demais e muito cara. Quando a máquina pública é muito cara, ela é custosa, o governo precisa fazer o quê? Aumentar os impostos para que, aumentando os impostos, ele possa igualar as receitas e as despesas. Porque quando temos despesas do governo maiores do que as receitas, dinheiro novo tem que ser criado. Esse dinheiro novo que tem que ser criado acaba por gerar inflação. É por isso que governos mais modernos gostam de enxugar a máquina pública, porque com despesas de governo mais baixas, eles podem ter receitas mais baixas, ou seja, impostos mais baixos, de forma que a população e os empresários consigam ter mais lucro e rodar a roda da economia e ter riqueza no bolso e consumo e tudo mais. E finalmente a política de crédito, que nada mais é do que incentivar ou desincentivar os bancos a emprestar dinheiro. Normalmente através dos bancos públicos, o governo aumenta ou diminui os custos de crédito para tentar trazer os bancos privados para a mesma taxa e muitas vezes usa a Caixa Econômica Federal com linhas de crédito que vêm do Tesouro ou do Banco Central para emprestar dinheiro para a população comprar imóveis, carros, etc. e tal. O governo faz isso quando a economia está com baixo crescimento, quando o nosso PIB teima em não subir, quando a economia está em recessão ou entrando em recessão. Então, através do crédito, que na minha opinião não é a melhor estratégia, o governo consegue dar um empurrãozinho na economia. E outra maneira de melhorar o crédito é diminuindo o compulsório dos bancos. Os bancos, para poder trabalhar, eles têm que deixar um pedaço do dinheiro deles do Banco Central e o Banco Central regula esse compulsório para liberar mais dinheiro para os bancos poderem dar crédito. Então, na política de crédito, o governo acelera ou desacelera a economia emprestando mais dinheiro ou menos dinheiro para a população. De forma geral, pouca gente conhece o Conselho Monetário Nacional, mas ele está presente nas nossas vidas inteiras. São eles que defendem o nosso futuro e que também definem o nosso futuro. Então é muito legal você saber quem são as pessoas que o seu presidente ou seu candidato, por exemplo, quer escolher para cada um desses cargos. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de
dar o seu like, apertar o seu sininho e finalmente, se você quer conversar com um assessor de investimentos, não esqueça de clicar no link que está na descrição abaixo. Até a próxima!